Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? E hoje a gente vai iniciar uma sequência, né, de 3 vídeos de conversão, né? Alguns estudantes estavam pedindo, né? E aí no caso a gente vai começar com esse aqui, 20 milímetros para polegada fracionária, né? Só relembrando, polegada fracionária, né? A gente tem um grupo específico de valores que fazem parte dessa comunicação técnica entre o sistema métrico, né, e o sistema inglês de medidas, né? Então, no caso, 20 milímetros não é um valor que dá exato, né, referente ali à conversão. Então, nesse primeiro vídeo, a gente vai trabalhar exatamente nessa conversão, né, que vai ser basicamente uma conversão aproximada, né? Então, como é que funciona? 20 milímetros para polegada fracionária, né? A gente usa a seguinte regra, né? A gente precisa dividir, né, 20 milímetros exatamente pelo valor equivalente a 1 polegada, né, em milímetros, né? Então 1 polegada, né, equivale a 25,4, né, 25,4 milímetros, e basicamente o que a gente faz, né, a gente faz uma relação de proporção em relação exatamente a essa base de equivalência, né? Porque tem um detalhe que é importante até antes da gente dar continuidade, né? Quando a gente fala da polegada fracionária, a gente tem que saber exatamente qual o limite dessa divisão, e essa divisão é exatamente em 128 partes, né? Então a gente teria exatamente como denominador, né, base aí no que diz respeito ao limite, 128 avos de polegada, né? Ou seja, polegada dividida em até 128 partes, né? Então, com base nessa consideração, entra exatamente a primeira regra dessa conversão, que é pegar o valor a ser convertido e dividir por 25,4. Né? Então, você vai ficar ali com a relação da proporção. Né? Então, você vai ter 20, diminuir aqui, colocar aqui embaixo, 20 dividido por 25,4. Né? Então, fazendo essa divisão, 20 dividido por 25,4, a gente vai ter, colocar aqui um valor aproximado, 0,787. Né? O valor ele vai dar bem maior. Só que isso aqui basicamente representa o seguinte: a gente está pegando esse valor, né? Está fazendo a divisão dele em relação à polegada, e aí esse resultado a gente multiplica por 128, que é exatamente a relação para a gente poder ter o limite ali referente à polegada fracionária. Então, feito isso, a gente vai ter 0,787 multiplicado por 128. Né? Então, basicamente, aqui a gente tem 2 passos e ainda tem um terceiro, né? E dependendo do resultado, mais um quarto, que basicamente é a simplificação. Então, o primeiro passo, pega o valor que está querendo se converter, divide por 25,4. Esse valor a gente vai multiplicar por 128. Né? Então, multiplicando 0,787 por 128, a gente vai encontrar aproximadamente 100. Né? Então, aproximadamente 100, ele vai dar 100,736. E aí, o mais interessante é que você, ou, aí aquela questão da regra da conversão, né? Ele deu 100,736, né? Então, poderia arredondar ele para 101 ou para 100. Isso vai estar muito ligado ao quê? O mecanismo que você está utilizando, ele é um mecanismo de encaixe, né? Vai ser um rasgo, vai ser um furo, né? Então ele tem uma tendência a ficar com a dimensão maior, né? Seria mais interessante arredondar ele para 101. Ah, é uma referência de um eixo, né? Que vai ter uma montagem, então ficaria mais interessante ali arredondar para 100. Então vai depender muito aí da questão da montagem. Fez isso, chegou a esse valor 100, o que é que a gente faz? Transforma aqui para fração, exatamente colocando ali o 128 como denominador. Então, 100 por 128. Esse é o resultado. Lembra que eu disse agora há pouco que, dependendo do resultado, a gente poderia ter uma quarta parte. Né? E aí a gente vai precisar dessa quarta parte, eu vou explicar o porquê. Só recapitulando, pegou o valor, dividiu por 25,4, a gente contou aqui 0,787, né? Segunda parte, pega esse 0,787 e multiplica por 128. E a terceira parte, né, aplica ele exatamente ali para a fração. Então, sempre você vai ter essa relação com o denominador 128. Basicamente, ele ficaria assim, se a gente fosse armar a conta, né, ficaria 0,787 multiplicado por 128, né, e a base ali 128. Né? Então, essa multiplicação ela deu aproximadamente 100 e fica lá a base 128. E aí, qual é essa quarta parte? Simplificar.
né, eu não vou encontrar nenhum valor 100 por 128. A gente simplifica até ficar numerador ímpar, denominador par. Então, dividindo 100 por 2 vai dar 50. 128 por 2 vai dar 64. Continuando a simplificação, vai ficar 25. 50 dividido por 2 vai dar 25. 64 dividido por 2 vai dar 32. E aí, no caso, aqui a gente encerra, né? Então, o resultado daria ali 25 por 32, ou seja, 25, 32 avos de polegada. Então, 20 milímetros, né, dá aproximadamente 25, 32 avos de polegada, né? Agora, será que esse valor, o quanto é que ele está próximo, né? Então, a gente pode fazer a seguinte regra: converter 25, 32 avos de polegada para milímetros, né? E aí, no caso, a gente pode pegar 25, dividir por 32, né? 25 dividir por 32, o resultado a gente multiplica por 25,4. Né? Basicamente, a gente faz uma relação ali inversa do que a gente calculou. Né? Então, pegando 25 dividindo por 32, o resultado multiplicando por 25,4, o resultado ele vai dar aproximadamente 19,843 milímetros. Né? Ou seja, a gente está falando de 19 milímetros, 843 milésimos de milímetro em relação a 20 milímetros, né? Então, essa aí seria a base ali da diferença. Então, veja que existe, né, dependendo da precisão que você está utilizando, uma diferença considerável, né? A diferença aqui daria de 0,157, né? Ou seja, 157 milésimos de milímetro de diferença. Né? Ficaria aí aproximadamente 1/10, né, de diferença. Então, basicamente, seria essa relação aí para conversão, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, curta, compartilhe, divulgue, ajude o nosso canal a se fortalecer, acesse nossa aba comunidade, né, teste seus conhecimentos, e é isso, né, curta, compartilhe, divulgue e ajude aí a gente a se fortalecer. Valeu!